Salmo 27, do versículo 1 ao versículo 6, diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá. Por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que tem nos concedido de estarmos aqui nesta noite. É muito bom estarmos na presença do Senhor. E o Senhor já tem falado de maneira sobrenatural aqui neste lugar. Deus, quem está ligado em todo o decorrer do culto, está entendendo que Deus já tem feito aqui neste lugar. Aleluia. Meus irmãos, Salmo 27 é um salmo escrito pelo salmista Davi. Dos 150 salmos, 73 deles são atribuídos a Davi. Davi, um homem que teve experiências ímpares com Deus. A Bíblia diz que ele, por ser este homem que se destaca em ser um salmista, sendo ele também rei, Davi, ele é conhecido como o suave em salmos de Israel. Isso está escrito no segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículo 1. Diz que ele é suave. Estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido de Deus de Jacó, do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. Davi era um homem que teve, como já dissemos, experiências ímpares com Deus. O presbítero Natanael leu aqui alguns versículos do Salmo 51, onde Davi ele tem mais uma experiência com o Senhor. Ele percebe que o Espírito Santo estava se esvaindo dele por causa de algo que havia acontecido, e ele então começa a clamar ao Senhor, dizendo: crie em mim, ó Deus, um coração puro, renova-me um espírito reto. Não me lances fora da sua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da salvação. Davi estava dizendo, Davi já era rei, Davi está dizendo: eu troco o reinado, eu troco o trono, tudo, mas eu não posso viver sem a tua presença. Aleluia, presença de Deus. E como disse nosso presbítero Natanael, sem a presença de Deus não podemos caminhar. E Davi começa dizendo no versículo 1 que o Senhor é a sua luz. Ele diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Ele traz aqui algo muito importante. Sabemos que Deus ele tem atributos comunicáveis e incomunicáveis. E Deus, na sua palavra, em alguns momentos, em alguns textos da palavra do Senhor, traz alguns desses atributos. Em João, capítulo 4, no versículo 24, a Bíblia diz que Deus é Espírito. A Bíblia também diz, na primeira epístola de João, capítulo 4, também no versículo 24, que Deus é amor. Mas a Bíblia também diz, na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 5, que Deus é luz. E aqui Davi está dizendo: o Senhor é a minha luz. A quem temerei? E ele começa a dizer ainda, fazendo essa pergunta, ele responde, ou melhor, ele continua dizendo: o Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Ele está dizendo: se o Senhor me fortalece, se o Senhor me dá força, eu não tenho que temer, eu não posso ficar temeroso, porque o Senhor é a força da minha vida. Quem tem o Senhor como a força da sua vida hoje aqui? Aleluia, o Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? A Bíblia diz que o Senhor,
ele dá força àquele que está sem vigor. Isso está escrito no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, no versículo 29 e 31. Não vamos fazer a leitura, mas a Bíblia diz que ele dá força àquele que não tem nenhum vigor. Receba nesta noite força da parte de Deus na sua vida. Aleluia. Você pode glorificar a Deus por isso? E ele diz: quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, investiram contra mim para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Aí no versículo 3, ele diz: ainda, ele está dizendo ainda, ou seja, se for possível que isso aconteça, e de fato já havia acontecido, ele diz: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. O que Davi está dizendo aqui nesse versículo não é uma figura de linguagem, não é uma palavra metafórica, não é uma metáfora. Davi está dizendo exatamente as experiências que ele já tivera. Quantas vezes Davi foi cercado por exércitos, perseguições sofridas. Davi estava dizendo aquilo que ele havia vivido. E nesses momentos de aflição, nesses momentos de angústia, nesses momentos difíceis, Deus socorreu Davi nesses momentos extremos. A mão de Deus deu livramento a Davi. Você crê que nesta noite Deus está visitando a tua casa, Deus está visitando a sua família? Você que está nos assistindo pela rede social, creia que a mão do Senhor está trabalhando em seu favor. Aleluia! A mão do Senhor estava trabalhando na vida de Davi. Foi dito aqui pelo pastor Edson Batista, Salmo 20, versículo 7. Veja o que diz. Aleluia. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Versículo 8. Uns encurvam-se e até caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Quem está de pé aqui nesta noite? Glorifica o teu Deus porque você levantou e está de pé. Aleluia. Trata-se de uma experiência própria com Deus. Por isso ele diz: ainda que um exército me cercasse, ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Aleluia, não temeria. Coloca aí por gentileza, irmã. Isaías 14, versículo 27. Aleluia. Porque o Senhor dos exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? E a mão do Senhor estendida está. Ó, a mão do Senhor. E o que diz ali em seguida? Quem? Pois a fará voltar atrás. Quando Deus estende a sua mão, ninguém pode impedir o agir de Deus. Ninguém impede, eu vou repetir, ninguém pode impedir o agir de Deus. Deus está agindo na tua vida hoje, Deus está agindo na tua vida, na tua família, nos teus filhos, nos teus negócios. Hoje é um dia em que nós estamos aqui na presença do Senhor, crendo pela palavra que Deus está agindo em nosso favor. E uma vez que a mão dele está estendida, nada pode impedir o seu agir. A Bíblia diz, está escrito em Isaías 43:13, ainda antes que houvesse dia, antes do haja, eu sou. E não há quem faça escapar das minhas mãos. Olha, operando eu, quem? Deus. Operando eu, quem impedirá? Ninguém vai impedir a tua vitória em nome de Jesus. Aleluia. Então, Davi sabia o que estava falando. Davi sabia o que estava pedindo. Davi sabia o que estava proferindo nesse salmo. A epígrafe do salmo diz: confiança em Deus e anelo pela sua presença. Davi tinha confiança em Deus. Confie no teu Deus, meu irmão. Confie no teu Deus, minha irmã. Se Deus te prometeu,
Basta! Quem prometeu é fiel para cumprir. Aleluia! Quem prometeu é fiel. E Davi tinha experiência com Deus. Se você nesta noite entrou por essas portas com um problema que aparentemente, humanamente falando, seja impossível, a Bíblia nos dá algumas receitas para que possamos passar e viver o sobrenatural de Deus. Uma dessas receitas, coloca aí por gentileza, irmã, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Veja o que diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Lança sobre ele. Salmo 55, 22. Salmo 55, 22. Aleluia. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá. Olha o que está dizendo. Ele vai te sustentar. No momento que você lança sobre ele, ele te sustenta. Nunca, levanta sua mão assim em nome de Jesus, nunca permitirá que o justo seja abalado. Você não vai ser abalado. Aleluia, aleluia. Vamos seguir em frente. Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa ao seu redor do que os teme e os livra. Davi está dizendo: ainda que um exército se levantasse, eu não temeria. Aleluia. Segundo ponto que gostaríamos de destacar. O primeiro ponto é que Davi tinha experiência com Deus. E a experiência com Deus traz segurança, confiança. Segundo ponto, Davi tinha experiência com Deus. E a experiência de Davi era resultado da sua comunhão com Ele. Quem tem comunhão com Deus tem experiência com Ele. Quem tem comunhão com Deus é surpreendido por Ele. Aleluia. Veja o que diz o texto de Gênesis capítulo 18, versículo 17. E disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Versículo 18. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as famílias da terra. O versículo 17 está dizendo: ocultarei eu a Abraão o que faço? Sabe o que significa isso? Intimidade, relacionamento. Aleluia. Isso significa uma vida com Deus. Aleluia. Quem tem vida com Deus, recebe e vê o que ninguém pode ver. Aleluia. Ele tinha vida com Deus. E por isso que Abraão é chamado até mesmo de amigo de Deus. Quem tem relacionamento com Deus, fica tranquilo, porque Deus toma a paternidade daquilo que está vindo contra você. Se você nesta noite colocar diante de Deus a sua causa, pelo seu relacionamento que tem com Ele, Ele toma a paternidade da causa e nada atingirá aquele que tem um relacionamento seguro com Deus. Aleluia. Glória ao nosso Deus. O nosso Deus é poderoso. Quem tem relacionamento com Ele tem uma vida de vitória. Quem tem relacionamento com Ele tem uma vida de paz. Quem tem relacionamento com Ele tem uma vida de grande prosperidade. Não é essa prosperidade que nós vemos por aí, é a prosperidade oriunda de uma vida de grande relacionamento com Deus. Aleluia. Então ele tinha confiança, ele tinha experiência, porque ele tinha relacionamento com Deus. Meus irmãos, a Bíblia é bem clara quando diz, e está escrito lá em Amós capítulo 3, versículo 3. Coloca aí por gentileza. Amós 3, 3. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Não pode. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Só pode andar junto quem tem união. Quando estamos unidos no mesmo propósito, unidos na mesma visão, na direção dele, aleluia, você pode glorificar a Deus que a tua bênção vai chegar.
Aleluia. Davi tinha relacionamento com Deus. Poderíamos citar aqui Abraão, já citamos, Moisés. Moisés tinha um relacionamento tão grande com Deus. Números capítulo 12, versículo 6. Moisés tinha um relacionamento tão grande com Deus, que olha o que acontece. E disse, ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, isso é Deus falando. Deus falando com Miriam e com Arão. Por quê? Porque falaram contra um homem que tinha relacionamento com Deus. Falaram contra Moisés. Que perigo, irmãos. Falar contra o homem de Deus. E falaram contra Moisés. Então Deus chama os três para uma conversa. Moisés não sabia de nada. Isso foi feito nos bastidores. Mas Deus conhece os bastidores. Deus conhece todas as coisas. Nada passa diante dos olhos do Senhor. E Deus viu. A Bíblia diz que Deus ouviu. E a Bíblia então relata Deus dizendo: ouve agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Versículo 7, não é assim com meu servo Moisés, relacionamento, eu tenho relacionamento com Moisés, não é assim com meu servo Moisés, ele tem relacionamento comigo, ele tem intimidade comigo, ele tem comunhão comigo, que é fiel em toda a minha casa. Versículo 8, boca a boca falo com ele. Olha a diferença de relacionamento. Com ele eu falo boca a boca. Com ele eu falo boca a boca com ele e de vista, face a face, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Relacionamento com Deus. Davi tinha relacionamento, e por isso ele dizia com todas as letras, vou repetir, ainda que um exército me cercasse, eu não... Aleluia, isso é muita convicção. Ainda que passamos por situações adversas, ainda que passamos por adversidade, podemos aqui nesta noite profetizar pela palavra, em nome de Jesus, nós não temeremos, porque o Senhor dos exércitos está conosco. Aleluia, você pode glorificar Deus por isso? Tinha tanta intimidade com Deus que o maior desejo de Davi, não era trono. O maior desejo de Davi não era riqueza. O maior desejo de Davi era estar na casa do Senhor. Aleluia. Salmo 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. O desejo de Davi era estar na casa do Senhor, porque ele queria ter sempre relacionamento com Deus. Ele buscava sempre orientação de Deus. Se os irmãos observarem lá no livro de 1 Samuel, se não me falha a memória, no capítulo 30, quando os amalequitas entraram em Ziglag, e ali eles levaram cativa a família dos homens que estavam com Davi, nesse momento de aflição em que queriam até mesmo apedrejar Davi, diz a Bíblia que Davi buscou o Senhor. Ele buscou a direção do Senhor, porque ele tinha intimidade com Deus. Mas vamos avançar. Aleluia. Quem tem relacionamento com Deus recebe socorro na angústia. Salmo 46, versículo 1. Aleluia. Glória a Deus. Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 34, versículo 17. Aleluia. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Aleluia. Quem tem relacionamento com Deus recebe escape. Salmo 124, versículo 7. Aleluia. Diz assim: a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. Versículo 8. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Você pode glorificar Deus por isso nessa noite? Aleluia. Fui lido aqui nesta noite o Salmo 121, versículo 1.
Elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia, o nosso Deus está presente aqui neste lugar, na pessoa bendita do Espírito Santo, dizendo para cada um de nós agora: eu te socorro, eu te sustento, eu vou te dar socorro, eu vou trazer socorro para você. Eu sou o seu socorro e vou te sustentar, eu vou te sustentar. Aleluia, glória a Deus. Isso é para quem tem relacionamento com Deus. Alabaçou e alamar. Oh, aleluia! Relacionamento com Deus. Aleluia! Quem tem relacionamento com Deus, quem tem experiência com Deus, confia e conhece o Deus que serve. Aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Salmo 32, versículo 10. Aleluia! Veja o que diz. Porque a minha... Salmo 32, versículo 10. Aleluia, o ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Seja cercado aí agora pela misericórdia dele. Aleluia. Quem tem experiência com Deus, aleluia, a Bíblia diz que Deus não desampara jamais aqueles que o buscam. Quem tem experiência com Ele são aqueles que buscam o Senhor. Salmo 9, versículo 10. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor, nunca desamparastes os que te buscam. Aleluia. Glória a Deus. Já estamos caminhando para o final. Quem tem relacionamento com Deus, quem tem experiência com Deus, são os que confiam nele. E é por isso que nós estamos falando aqui nesta noite. São aqueles que confiam no Senhor. Salmo 40, versículo 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Salmo 91, versículo 1 e 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Salmo 115, versículo 11. Aleluias. Vós os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, Ele é vosso auxílio e vosso escudo. Jeremias capítulo 17, versículo 5. Aleluia, veja o que diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta do seu coração, o seu coração do Senhor. É preciso explicar, irmãos. Estamos dizendo aqui, maldito o homem que confia em si próprio a ponto de desprezar a ajuda de Deus, a mão poderosa de Deus. Versículo 7, veja o que diz: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Versículo 8. Porque ele será como a árvore plantada. Levanta sua mão assim em nome de Jesus. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Aleluia, você pode glorificar a Deus? Aleluia. Aí me faz lembrar de Abacuque capítulo 3, versículo 17. Coloca aí, por gentileza, e vamos terminar. Aleluia. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. Todavia, me alegrarei no Deus, porque eu confio nele. Quem confia nele aqui nessa noite? Aleluia, glória a Deus. Quando eu disse para os irmãos que desde o início do culto Deus está falando conosco, quando a equipe cantava aqui, a letra do hino diz assim, ó: Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aleluia. Um outro louvor que foi adorado a Deus aqui nessa noite: não ando por vista, não, eu ando pela fé. Aleluia. Olha como Deus falou conosco.
Olha como Deus falou conosco. E agora, por derradeiro, eu tenho um Deus que não vai deixar, aleluia, essa luta me matar. Tudo está no controle dele. Tudo está no controle dele. Tudo está no controle dele. Receba essa palavra em nome de Jesus. Aleluia.